pudessem ter toda a variedade de cores que nós vemos no planeta hoje. Toda ela. Seria apenas uma questão, à medida que o tempo fosse passando, as variações, as tendências de cores iriam acontecer. Mas deixe-me deixar claro, ninguém ia nascer verde, ninguém ia nascer azul, porque isso não está no código genético, inclusive cabelo. São combinações. E apenas para completarmos os nossos pensamentos, existe uma variação? Existe. Existe uma vida criada? Existe. Mas para que tudo isso acontecesse, havia necessidade que essa vida estivesse no local apropriado. E a Terra é esse planeta. Existe uma série que está passando no Fantástico agora, que eu acho muito interessante. É uma duplicação de um trabalho que já foi feito há muito tempo atrás, pelo Dr. Carl Sagan, chamado Cosmos. E o Marcelo Gleiser está fazendo praticamente a mesma coisa, só dando agora uma cara mais brasileira para o negócio. Em outras palavras, nós moramos num planeta fantástico, de uma beleza incrível, com tudo aquilo que nós precisamos ao nosso redor. Tudo para que vida exista. Desde a forma de vida mais simples, que são os organismos unicelulares, de uma célula só, até aqueles de muitas células, que é o nosso caso, plantas, animais e coisas assim. Os demais planetas não são desse jeito. Não existe nenhum outro planeta no sistema solar que tenha as características do nosso planeta. São muitos planetas, são muitas luas. Só para esclarecer, atualmente são 8 planetas, não mais 9. Dá para perceber que o universo está ficando meio maluco por aí. Nós tínhamos 8, passamos para 9, agora estamos com 8 de novo, e agora tem os planetas anões. Nos planetas anões são 6 atualmente. Tem uma listinha deles aí. Tem mais alguns que serão ainda classificados até o final desse ano, pelo que tudo indica. Mas veja que coisa interessante. Esse nosso planeta foi colocado perto de uma estrela. Uma estrela que tem o tamanho certo, emite a quantidade de calor correta e até as frequências de luz precisas para que vida exista nesse planeta como nós a conhecemos. Essa estrela é apenas uma das mais de 200 bilhões que tem na nossa galáxia. E quando você olha o universo, essa quantidade imensa de galáxias que tem aí fora, que são mais de 10 bilhões delas, todas elas estruturadas num universo simplesmente fantástico. Você fala, mas tá, e daí? E daí que tem muita coisa interessante para a gente estudar. Porque quando nós olhamos a luz das estrelas, tem um sistema que nós chamamos de redshift, mudança para o vermelho. Isso tem sido utilizado por muitos para mostrar que o universo está expandindo. Mas isso também serve para mostrar uma outra coisa interessante. Existem 2 possibilidades de cálculos, apenas uma tem sido passada. Quando nós pegamos essas pequenas variações da luz das galáxias, nós percebemos que essas variações se agrupam, como vocês estão vendo no gráfico, são como aqueles picos. Então são agrupamentos de luzes diferentes de galáxias. Alguns dizem, isso aí são galáxias que estão se afastando de nós. Mas sabe qual outra interpretação disso que é impressionante? É que o universo tem um centro. E essas galáxias encontram-se perfeitamente agrupadas em formas concêntricas em relação a esse centro. Agora, só para você pensar, o universo possui cerca de aproximadamente 30 bilhões de anos-luz de ponta a ponta, o que é visível. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Se você quiser fazer a continha depois, você vai ter uma ideia do tamanho da coisa. É gigantesco. Agora, esse agrupamento radial que nós vimos ali, mostra que o planeta Terra encontra-se a menos de 100 mil anos-luz do centro do universo. Se nós não estivéssemos aonde nós estamos, nós não teríamos condição de observar o universo como ele é. Que curioso. Um planeta com vida inteligente, com gente inteligente para estudar esse universo, e colocados na posição ideal para poder observá-lo. Você já assistiu um jogo de futebol atrás de um gol? É horrível. Não gaste o seu ingresso ali. Vá para ficar no meio, para você poder ver a coisa, de preferência no meio e em cima, para ter uma visão ampla, completa. Essa é a posição que nós nos encontramos em relação ao universo. Deus não nos colocou atrás do gol. Qual a probabilidade disso ter acontecido de uma maneira aleatória?
é de 1 em 1 quatrilhão. Fomos colocados aqui com um plano. Para quê? Porque esse é um local ideal para a vida desenvolver. Nós vemos em todas as áreas, em todas as formas. Vida, uma grande beleza, uma grande riqueza em alta complexidade. Fico impressionado de ver, desde formas muito simples, com uma única célula, vida que anda por aí, vida que nada por aí, e vida que voa por aí. E vida que pensa. A ciência não tem como nos dizer aquilo que é o mais importante de tudo isso que nós vimos até aqui. Isso só se encontra nas Escrituras, que é, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, seja evolução, seja o que for, nada do que foi feito se fez. Quem é o autor? O próprio Senhor Jesus. Ele é o autor de todas as coisas. Enquanto nós não motivarmos nossos filhos, nossos jovens, para se tornarem grandes cientistas, para descobrirem essas verdades, para entenderem que o Criador de todas as coisas, ao compararmos o que a ciência nos diz, aquilo que a Bíblia nos fala, há de se chegar a uma conclusão de que os dois são a mesma pessoa. Não há a menor sombra de dúvidas com respeito a isso. Vamos orar. Somos tão gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Porque o Senhor é o Deus que nos conta como tudo começou, e o Senhor também é o Deus que nos conta como tudo vai terminar. Nós somos gratos porque no Senhor nós podemos ter segurança e firmeza com respeito aos fatos do passado, e podemos ter esperança e alegria com respeito aos fatos do futuro também. Porque o Senhor é quem controla todas as coisas. Nós queremos Te bendizer e Te adorar, e dizer como aquilo que foi dito no livro de Apocalipse, que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Sim, porque todas as coisas foram criadas por Ti, e por causa da Tua vontade, elas existem e foram criadas. Nós só podemos adorar ao Senhor quando contemplamos a beleza da Tua pessoa, a grandeza do Teu poder, a forma impressionante como o Senhor trouxe todas as coisas à existência, com grande sabedoria, como diz o livro de Salmos. Nós Te adoramos e Te bendizemos por isso. Humildemente o fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.